Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Você está na bênção, meu irmão? Você tá na bênção mesmo? Se você está na bênção, fica em pé no seu lugar e dê o melhor abraço no irmão que está do seu lado e diga para ele assim: meu sonho é dar um abraço em você. Meu sonho é ganhar o melhor abraço, dar o melhor abraço para você. Aí, diga para o seu irmão assim: parabéns, Emanuel. Parabéns, 53 anos. Parabéns, parabéns, parabéns. Uau. Alguém trouxe a sogra, irmão, para o culto? Quem trouxe a sogra para o culto? Quem trouxe a sogra? Já fez declaração de amor para a sogra? Já fez declaração de amor para a sogra? Tem que falar aqui. Todo dia tem que dizer que é a sua sogra favorita, irmão. Não senta ainda não, irmãos, vamos orar. Não senta ainda não, fica em pé no seu lugar. Uau! Pessoal da galeria aí, tudo na bênção? Você está na bênção? Você está na bênção porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar hoje, talvez você vai chegar primeiro que nós, irmãos. Vocês já estão aí em cima. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Vamos pedir, papai, que fale conosco nessa manhã, que mude a nossa vida, mude a nossa história. Feche seus olhos, comece a falar com o Senhor. Fala para Ele da tua expectativa do teu coração. Muitas vezes nós vamos à igreja, ao templo, domingo a domingo, e entramos muitas vezes numa atividade religiosa. Mas que nessa manhã você tenha um encontro com Deus. Que nessa manhã o Espírito Santo fale com você. Que nessa manhã seja algo diferente. É o aniversário da igreja. Que nessa manhã você fala: Senhor, fala, que o teu servo ouve. Senhor, obrigado por essa igreja maravilhosa, papai. Obrigado, Deus, por esses 53 anos de história. Deus, quanta água passou aqui, papai. Quantas vidas, Deus, ao longo dessas décadas, entraram nesse batistério. Oh Deus, quantas mensagens poderosas foram pregadas aqui. Quantas vidas, oh Deus, se renderam aqui, oh Deus, nesse altar. Oh Deus, quantas pessoas, oh Deus, talvez aqui firmaram compromisso com o Senhor, entregaram suas vidas, foram chamadas para o ministério. Oh papai, muito obrigado pela história que passou. Oh Deus, mas agora chegou a nossa vez, o bastão está conosco. Essa história vai continuar em nome de Jesus. Que seja uma igreja, oh Deus, que continue escrevendo a história, não só aqui na Grande Recife, não só no Pernambuco, mas no Brasil e no mundo, Pai. Deus, nessa manhã fala conosco, Deus, de uma maneira particular, de uma maneira, oh Deus, onde nós possamos ser transformados, avivados, despertados, santificados. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale conosco, de uma maneira, oh Deus, que nós não tenhamos dúvida nenhuma, que foi o Senhor que falou conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, meu queridão. Só complementando aqui o pastor Alberto falou. 20 anos é de 2 para 8, tá, pastor? Nós chegamos, foi nos pequenos grupos de 2000 para 8. Então, os outros 10 anos de 800 para 2000. Mas o grande pool foi de 1999 para cá. Tá? Então, para falar que é assim, certinho. Irmãos, uma honra estar aqui nessa manhã. Eu sou o William Salgado, como o pastor falou, faço parte lá da equipe pastoral da Primeira Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão, se você chegar lá e não falar o do Sul, você tem que pegar sua mala e voltar para casa. Porque tem uma rivalidade com outro estado. Como eu vim de fora... Eu nasci na cidade de São Paulo, mas estou em Campo Grande há muitos anos. Mas se você chegar lá e falar que lá é Mato Grosso, é a mesma coisa que falar que aqui é Bahia, irmãos. Não tem acordo. Se falar que aqui é Bahia, eu vou ter que ir embora. Eu sou casado, irmãos. Vamos fazer 30 anos de casado com a mesma mulher. Uau, né? Olha você que é bom de geografia. Quem que é bom de geografia, irmão? Quem que é bom de geografia? Cadê os professores de geografia, irmão? Cadê? Não tem nenhum professor de geografia, nem a Deise é professor de geografia, irmão. Eu vi aquela morena de 12 anos. Eu tinha 12, ela tinha 11. De olhos verdes. Eu falei, vou casar com essa mulher.
E sou apaixonado por ela dos 12 aos 49. Você que é bom de geografia, faz a conta aí. Wander, você que é bom de geografia? São 37 anos, irmãos, que eu sou apaixonado por ela. E nessa manhã nós queremos falar de um tema que vai fazer toda a diferença. A nossa vida muda, a nossa família muda, o casamento muda, o PGM muda, o pequeno grupo muda, a igreja muda, o ministério muda, a cidade muda, quando muda a nossa vida de oração. E assim, logo quando nós casamos, até contei ontem aqui que o nosso apartamento era bem pequenininho, era assim um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha com lavanderia. Era assim, acho que talvez 40 e poucos metros quadrados. E eu fazia faculdade de administração, naquela época, terminando a faculdade de administração. Eu tinha 20 anos de idade quando nós nos casamos. E aí nós tínhamos o hábito, irmãos, de... A Tânia sempre me esperava depois da faculdade, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. E aí eu chegava, a gente jantava juntos, né? E aí nós tínhamos um tempo de oração. E aí nós íamos orar, irmão. E assim, eu era um recém-convertido, então aquela fome de oração, e daqui a pouquinho eu vou te ensinar mais ou menos a questão do escorrega, mas a gente tinha o hábito de orar de joelhos. E aí, irmão, nós orávamos bastante, né? Ficávamos orando. Aí eu fui percebendo na minha oração, assim, né, que a Tânia me acompanhava, que de vez em quando eu falava assim, eu percebi que eu achava que a Tânia estava dormindo, irmão. Porque a gente era tarde da noite, cansado, depois do trabalho dela. E aí eu percebi que quando eu falava em nome de Jesus, ela acordava. Aí eu falei, vou pegar essa menina. Aí um dia, irmão, na minha oração, eu estava percebendo que ela estava dando... Porque eu terminava, falava o nome de Jesus, ela começava, ela demorava um pouquinho para começar. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa oração da minha esposa. E aí um dia eu falei, não vou falar em nome de Jesus. E aí, irmão, eu terminei a minha oração sem falar em nome de Jesus e nada. E ela de joelhos lá, meu irmão, quarto, eu fui lá, apaguei a luz, deitei na cama e fiquei lá esperando, irmão. Irmão, passou alguns minutos, ela morrendo de vergonha, não quis voltar para a cama e ficou lá de joelhos. Aí quando ela levantou, eu falei, em nome de Jesus! E ela falou, amém. Irmãos, a oração dentro de casa faz toda a diferença. A oração que você faz para os teus filhos, pela tua esposa. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, ele fala o seguinte, é uma insanidade sair para trabalhar de manhã cedo, o crente no Senhor Jesus, sem ter um tempo de oração antes de ele andar nas ruas de São Paulo. E eu creio que no Recife não é muito diferente disso. E nessa manhã eu quero despertar você. Quero falar uma coisa para você. Deus está com saudade de nós. Saudade do tempo que nós parávamos e tirávamos tempo com qualidade na presença do Senhor. Na sexta-feira, nós falamos aqui algo que Deus ministrou no meu coração. E Deus foi colocando a sequência dos temas, né? Desde sexta-feira, ontem cedo para a liderança, ontem à noite falando de relacionamentos intencionais. Mas tudo isso que nós falamos, os irmãos que estão me ouvindo desde sexta-feira, ontem de manhã, ontem à noite, a gente só consegue viver aquilo que nós pregamos de sexta até hoje, se verdadeiramente tivermos uma vida de oração. É impossível você viver relacionamentos intencionais. É possível você envisionar, empoderar e enviar, se você não tiver uma vida de oração. É impossível, meu irmão, você viver os princípios da igreja primitiva, da igreja de Antioquia, que nós falamos na sexta-feira, daquele estilo de vida de Barnabé, se nós não tivermos uma profunda vida de oração. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Uma vez Deus ministrou no meu coração e disse para mim, William, as maiores vitórias que você terá na sua vida será de joelhos. As maiores vitórias que nós vamos conquistar na nossa vida não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, mas é quando você estiver com o joelho no chão. E na nossa igreja nós aprendemos uma estratégia
do escorrega. Você já ouviu falar nisso? Alguns que estiveram aqui no Multiplique aprenderam. O escorrega é o seguinte, meu irmão. Que horas que você acorda lá amanhã cedo? Amanhã é feriado, né, para alguns. Mas na terça-feira, que hora que você vai acordar? Fala aí para mim. Fala aí. 5 horas da manhã. O que mais? 6 horas. É isso? O que mais? 7. O que mais? 11. Quem foi que falou 11, irmão? Eu quero ter sua profissão também. 11 horas. Uau. Quem mais, irmãos? Quem mais? Eu vi um 4 da manhã aí, é isso? 4. 4 lá, ó. A irmã. Quem mais? Quem mais, irmãos? Que hora que você acorda? Eu, em média, acordo... Tem dia que eu acordo 6, tem dia que eu acordo 7, tem dia que eu acordo 7:30. Depende mais ou menos do dia. Mas a hora que você acordar, eu quero que você acorde, a não ser que você esteja com a diarreia brava, irmão. Porque tem dia que você acorda com a diarreia brava. Ou com a bexiga estourando, que não aguenta mais. Mas se você não acordar com nenhum desses sintomas, eu quero chamar você a levantar logo de manhã cedo, quando você acordar. Você faça isso, ó. Escorrega. Aqui, ó. Aqui, meu irmão. É o lugar mais alto que você vai chegar no seu dia. Aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quando o nosso dia começa aos pés do Rei, queridão, isso vai começar a fazer toda a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa. E ali, meu irmão, começar o seu dia, declarando, agradecendo ao Senhor, a bênção que Ele te deu à noite do sono, que Ele renovou a graça e a misericórdia sobre você naquela manhã, que você está vivo porque o Senhor renovou o teu alvará de vida. E ali, meu irmão, você adora o Senhor, glorifica o Senhor, começa o seu dia. O Brasil Batista, o Brasil evangélico, meu irmão, precisa começar aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A sua casa, a sua família vai começar a sofrer transformações tremendas quando você começar o seu dia diante do Rei, diante do Senhor, colocando a sua vida na presença dEle. Eu quero desafiar você, meu queridão, a viver isso. Queridos, você corre um sério risco se você começar a fazer isso. A mão poderosa do Senhor, meu irmão, ela já age sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas vai começar a agir muito mais. E Deus muitas vezes tem ministrado no meu coração que muitas lutas que eu tenho enfrentado e ainda não tenho vencido, é porque falta intercessão, falta vida de oração. E o nosso maior modelo de vida de oração, meu irmão, sempre foi o Senhor Jesus. Meu irmão, Jesus, antes de ficar em pé diante dos homens, Ele ficava de joelhos diante do Pai. Nosso modelo. Antes de ficar em pé diante dos homens, o Filho de Deus, 100% homem, mas 100% Deus, mesmo sendo 100% Deus, antes de ficar em pé para enfrentar os desafios, enfrentar os fariseus, saduceus, os mestres da lei, todo tipo de adversidade, os próprios Senhor Jesus, antes de ficar em pé diante dos homens, ficava de joelhos diante do Pai. Jesus, Ele teve uma profunda vida de oração. Jesus começou o seu ministério orando. Quando você vê lá em Mateus capítulo 4, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali passou 40 dias orando, jejuando, antes de começar o seu ministério. A base do ministério de Jesus é Mateus capítulo 4, aqueles 40 dias de oração e jejum, vida profunda diante do Senhor. E aí Ele sai dali e tem mais um período tremendo. A palavra do Senhor diz que Jesus orou, fazendo a tradução para o português, para você entender, porque no original fala de uma vigília, mas quando a vigília você faz a adaptação para o português, são 12 horas. Então Jesus, Ele orou aproximadamente 12 horas para escolher os seus discípulos. Então Jesus começou o seu ministério orando. Jesus desenvolveu todo o seu ministério à base de oração. Você encontra vários textos bíblicos falando, e Jesus saiu à parte a orar, e Jesus levantou bem cedo para orar. Ou seja, Jesus, Ele valorizava a vida de oração. E Jesus terminou o ministério dele lá na cruz do Calvário orando: Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Então Ele começou, desenvolveu, encerrou orando. E essa prática, essa cultura,
isso contagiou os seus discípulos. E uma das marcas principais da igreja primitiva sempre foi oração. Você vê oração na vida de Pedro, você vê uma vida de oração na vida de Paulo, você vê oração na vida de João. Então foram homens que caminharam com Jesus e aprenderam o valor da oração. E nós estamos precisando nessa geração que o Senhor levante homens e mulheres de oração. Homens e mulheres, meu querido, que venham pagar o preço de oração. Uma cidade pode ser liberta, uma cidade pode ser conquistada, uma família, um bairro. Meu irmão, algo sobrenatural acontece quando um homem ou mulher de Deus começa a ter uma profunda vida de oração. E Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer te converter, quer nos converter a uma profunda vida de oração. Eu tenho um grande amigo, meu pastor, de uma igreja batista no interior de São Paulo, que ele diz o seguinte: o nosso grande problema é que abandonamos a oração e estamos fazendo na carne o que só poderia ser feito pelo Espírito Santo através da oração. Muitas vezes a gente olha o ministério, não cresce, o PGM não alcança, as coisas não estão acontecendo como estavam acontecendo antes. E aí, meu irmão, a nossa tendência natural é na força do nosso planejamento estratégico, né? Somos administradores, sabemos disso. E muitas vezes queremos fazer algo da nossa carne, dar um jeitinho. Mas no reino de Deus, meu irmão, as coisas só acontecem quando o homem e a mulher do Senhor começam a orar. Quando o homem e a mulher do Senhor começam a derramar a vida dele no altar do Senhor. Irmãos, na Bíblia nós temos tantos relatos de pessoas que tiveram uma profunda vida de oração. Meu irmão, quando eu lembro de Ana, estéril, humilhada, uma mulher que todo ano passava aquela crise de adorar em Jerusalém e passar por aquele transtorno. Mas um dia ela entrou na casa do Senhor e derramou sua alma perante o Senhor. E ali o Senhor ouviu a sua oração e você conhece a história, veio Samuel. Um outro homem tinha uma profunda vida de oração, Daniel. Uau! Uma nação foi abalada pela oração de um homem. Você entende isso? Você entende, meu querido, que Deus quer levar você para uma profunda vida de oração? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. O tema da mensagem dessa manhã, você que está anotando aí, é o poder da oração nos relacionamentos discipuladores. Ontem na reunião da equipe pastoral, a gente estava conversando muito sobre esses assuntos. E o pastor Júlio, ele estava falando assim, sobre prioridades. Irmão, você que é um discipulador, você que entende o que é um relacionamento discipulador, nós entendemos que precisamos fazer relacionamento discipulador, discípulos, do outro lado da mesa, ou seja, dentro de casa, até do outro lado do bairro, do outro lado da cidade, até do outro lado do mundo. Missões nós fazemos do outro lado da mesa. Os nossos filhos são o nosso alvo missionário, a nossa esposa, nossa família, nossos amigos são os nossos alvos de discipulado, alvos de evangelização discipuladora. E aquilo que é o mais importante que um discipulador precisa ensinar para o seu discípulo é uma profunda vida de oração. Se você é um discipulador, ensinar o teu filho, ensinar o teu discípulo, o discípulo que Deus tem colocado para você caminhar, e você ensinar e colocar dentro da vida dele a necessidade, aquele desejo intenso de ter uma profunda vida de oração, você pode ter certeza, aquele discípulo vai longe. Aquele teu filho, meu irmão, vai longe. E nós muitas vezes estamos ensinando tantas coisas importantes, é verdade, mas o mais importante é ensinar a ter uma profunda vida de oração. Uma mãe que ensina a sua filha uma profunda vida de oração, aquela menina vai alcançar lugares que talvez você, mamãe, nunca alcançou na vida. Se você tem que ensinar algo para alguém que você está discipulando,
está investindo, está cuidando, ensine sobre oração. Eu contei minha experiência aqui na sexta-feira, que a primeira lição que o meu discipulador fez comigo, ele foi me ensinar a orar. Ele falou: crente tem que aprender a orar. Crente que não sabe orar não pode ser crente. E aquilo, meu irmão, entrou aqui dentro de mim. Mas como é que eu posso querer ensinar alguém sobre oração se eu não tenho uma vida de oração? Como é que eu posso ser exemplo de oração para os meus filhos, para minha esposa, para as pessoas que eu estou investindo, se eu não tenho uma profunda vida de oração? Eu só posso ensinar algo para alguém se eu vivo aquilo ali. Por isso, querido, eu quero desafiar você nessa manhã a fazer um compromisso com Deus, falando: Deus, muda a minha vida de oração, restaura a minha vida de oração, quero voltar a ter tempo na Tua presença. E ensinar uma vida de oração é algo assim, irmãos, é o básico do discipulado. E no capítulo 11 de Lucas, aqui você conhece bastante esse é o texto da oração do Pai Nosso, mas Jesus nunca quis ensinar os discípulos a fazer uma repetição da oração do Pai Nosso, irmãos. Eu sei que em alguns momentos até é interessante a gente fazer a oração do Pai Nosso, para talvez em algum velório, alguma situação assim que você está querendo evangelizar, não tem problema fazer a oração do Pai Nosso na forma de uma repetição. Mas nunca Jesus quis que a sua igreja orasse a oração do Pai Nosso numa repetição. A oração do Pai Nosso sempre foi um modelo de princípios de oração. Entenda isso. Eu preciso extrair princípios. Mas não que eu venha repetir, porque tem pessoas que a única oração que eles sabem fazer é a oração do Pai Nosso. Ué, será que é só isso? Então, a oração do Pai Nosso. Eu quero convidar você nessa manhã a entrar dentro dessa oração nessa manhã, entrar dentro do texto e extrair do texto valores, segredos da oração do Pai Nosso, para você colocar em prática na sua vida de oração. Versículo 1. Irmãos, quando eu olho para o versículo 1, os discípulos não procuraram Jesus, falaram: Senhor, nos ensina a cantar, Senhor, nos ensina a pregar, Senhor, nos ensina a curar. Os discípulos em nenhum momento pediram para ele ensinar a fazer essas coisas. Mas os discípulos procuraram Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí está no versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. O que Jesus estava fazendo, irmãos? Orando. Jesus levava a sério a vida de oração. Jesus estava orando. A maneira que Jesus estava orando, eu não sei. Eu não sei se Jesus estava orando de joelhos. Eu não sei se Jesus estava orando deitado, sentado, andando. Não sei. O texto não fala a forma. Mas fala que a maneira que Jesus estava orando trouxe um despertamento para aqueles discípulos e falou assim: Senhor, ensina-nos a orar, porque talvez a intensidade que Jesus estava tendo da vida de oração, os discípulos falaram assim: nós queremos isso também. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Ei, papai, mamãe, discipulador, líder, quando os teus filhos, teus liderados veem você buscando a Deus, lendo a Bíblia, eles vão naturalmente copiar você. Talvez, eu perdi meu pai com 17 anos de idade, quase para 18, quando eu perdi meu pai. Eu não lembro de muitas coisas que meu pai me disse, mas não sai da minha mente, meu irmão, não sai da minha mente as vezes que eu via meu pai de joelhos orando. Não sai aqui da minha mente. Todo dia. Ele fazia como Daniel. Orava de manhã, de tarde, de noite. Aqui, ó. Está aqui impregnado. No mais profundo da minha alma, a imagem do meu pai. Você fala assim: quem foi seu pai? Busca a imagem do teu pai. A primeira imagem que eu vejo do meu pai. De joelhos. Essa é a imagem que nós precisamos deixar para os nossos filhos, para as próximas gerações. Irmão, nós falamos ontem aqui para a liderança sobre a necessidade de ganharmos a próxima geração. E eu não vou fazer essa pergunta aqui, não vou falar quantos anos você tem, mas lá no grupo de liderança nós passamos uma régua ali que a maioria tinha acima de 40. E eu perguntei: quem está faltando aqui? Quem está faltando? A juventude, os adolescentes. E os adolescentes, os nossos jovens vão aprender a orar com quem, irmão? Com vocês, com nós. Nós precisamos, irmãos, ser referenciais de vida de oração.
Para as pessoas olharem para nós, assim, como os discípulos de Jesus olharam para Jesus orando e falaram assim: uau, nós queremos ter isso. Irmãos, foi a única coisa que eles pediram: Senhor, nos ensina a orar. Versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Eu sei, meu irmão, que a oração começa com a letra O de oração. Mas nessa manhã eu quero falar sobre os 3 Is. 3 princípios aqui da vida de oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. E o primeiro I do texto aqui, está lá no versículo 2, é o I da intimidade. Fala assim, gostoso, meu irmão, sem pressa. Fala assim comigo, ó. Intimidade. Fala aí de novo lá. Intimidade. A oração é um convite à intimidade. E quando me converti, eu achava que oração era pedir para Deus. Pedir. Aí, meu irmão, parece que eu tinha uma lista de supermercado. Senhor, ó, eu quero casar, eu preciso de uma casa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar um carro, eu preciso. Eu achava que era isso. Aí depois eu fui crescendo na fé, pastor Marcos. E aí eu fui entendendo que a oração era conversar com Deus. Alguém me ensinou oração, meu irmão, conversar com Deus. Você precisa ouvir Deus. Por que não me falaram isso antes? Meu irmão, comecei algo maravilhoso. Tanto pedir, como ouvir Deus falar conosco através da oração é tremendo. Só que nos últimos anos, eu tenho aprendido que oração é mais do que isso. É mais do que você pedir, é mais do que você conversar. Vocês acabaram de cantar aqui. A oração, na verdade, meu irmão, é estar com Deus. Já esteve com Deus hoje? Não estou falando se você pediu alguma coisa para Ele. Eu não estou falando se você conversou com Ele hoje. Eu estou perguntando para você se você já esteve com Ele. Aí é diferente. Deus quer estar com você. E aí o texto nos ensina, no versículo 2, Jesus nos ensinando sobre a intimidade. E Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, no original, meu irmão, a palavra Abba. Abba significa paizinho. Você tem liberdade de chamar o teu Deus assim? Começar a tua oração. O que Deus está falando? Olha, quando você começar a orar, me chama de papai. Você entendeu? Deus está falando para mim, para você nos ensinando. Quando você começar a orar comigo, me chama de papaizinho. O que é isso, irmão? Intimidade. Paizinho, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. No mesmo texto correlato, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus ensinando eles a orar. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. O que é isso, irmão? Quando você entra no teu quarto e fecha a porta, você quer o quê? O quê? Privacidade, intimidade, não é isso? Espera aí um pouquinho. Ô Wander, dá um tempinho. O que você faz? O que você está querendo? Intimidade. O que Deus está pedindo para mim e para você? Intimidade. Irmão, é gostoso, muito gostoso orar aqui em grupo. Eu amo isso. Eu amo participar de reunião de oração, de vigília. Tudo isso é maravilhoso. Mas o tempo a sós com Deus, no secreto, onde eu fecho a porta do meu quarto, eu vou sozinho. Meu irmão, é insubstituível. E ele está falando isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Alguém pode dizer que, William, não tem um quarto só para mim. Meu irmão, eu fui um representante comercial, eu trabalhei numa indústria farmacêutica. E muitas vezes, meu quarto era um banheiro de aeroporto ou de rodoviária. Fechava o banheiro lá, meu irmão. A porta do banheiro de rodoviária ali, eu estava com Deus. Eu tenho um amigo que ele tem várias filhas. Ele falou, William, não tem como ter privacidade na minha casa. E o meu tempo a sós com Deus eu faço dentro do meu carro. Vou lá na garagem, fecho a porta, ligo o sonzinho e fico ali com Deus. Não importa se é um quarto chique, um quarto simples, se é um banheiro de rodoviária, se é um quarto, meu irmão, de hotel, se é embaixo de uma árvore, lá no final da sua casa, mas um lugar que Deus está falando, eu quero estar a sós com você.
Uau! É um convite à intimidade. Escuta isso que eu vou dizer para você. Por que ele pede para você fechar a porta? Olha o texto, ó. Raciocina comigo. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Sabe o que ele está querendo dizer? Quando você fecha a porta do seu quarto, ele abre a porta do céu sobre a sua vida. Quem nessa manhã está precisando que a porta do céu se abra? Quem está precisando? Eu estou precisando, irmão. Eu preciso desesperadamente que a porta do céu se abra para a minha vida todo dia. Por isso todo dia eu preciso lá fechar a porta do meu quarto, buscar essa privacidade, porque ele diz que ele vai me recompensar. Ou seja, ele vai abrir a porta do céu. Deixa o céu entrar na tua vida. Deixa o céu. Fecha a porta do mundo, meu irmão. E abre a porta do céu. Nesses dois textos são um convite à intimidade. Ah, meu querido. E eu aprendi nessa caminhada de intimidade que o meu primeiro discipulador necessita ser o Espírito Santo. Se quando o Espírito Santo é seu primeiro discipulador, qualquer pessoa da face da terra pode discipular você. Agora, quando o Espírito Santo não é o seu discipulador, meu irmão, você vai ter que precisar do pastor Alberto, do pastor Júlio para ser o seu discipulador. Tem que ser um super crente, um super pastorzão. Agora, se você é discipulado pelo Espírito Santo, meu irmão, qualquer irmãozinho pode ser seu discipulador. Porque o primeiro discipulador da nossa vida necessita ser o Espírito Santo. Esse é o primeiro I. O segundo I que nós encontramos no texto, meu irmão, está no versículo 3. O primeiro I é o I da intimidade. O segundo I, meu irmão, é o I da intercessão. Versículo 3. E aí Jesus ensina eles a interceder, a pedir. Então oração também você pode pedir. Tem gente que fala assim, não, eu só quero agradecer. Não, você pode agradecer, mas você pode pedir também. Porque Jesus nos ensina a pedir. Jesus nos ensina no versículo 3, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O que representa, meu irmão, o pão? O pão representa aquilo que é básico, que é necessário, que é comida. A palavra do Senhor diz isso exatamente. Em Tiago ele reforça isso aí, que muitas vezes nós oramos e oramos mal, não sabemos como pedir, porque pedimos coisas para gastar nos nossos deleites. Mas o nosso Deus, meu querido, Ele nunca vai deixar de faltar o pão na sua vida. O pão é aquilo que é necessário. E o interessante, que Jesus não nos ensina a orar, Senhor, dá o meu pão. O que Ele ensina a orar? Dá o quê? O nosso pão. Sabe por quê? Sabe o que isso me ensina? Que não basta eu só interceder pela minha necessidade. Eu preciso interceder pela necessidade do meu irmão. Dá o nosso pão. O que adianta, meu irmão? Eu estou comendo pão e você não. Então nós precisamos, queridos, ter uma profunda vida de intercessão. Acho que aqui no Multiplica o Contexto Testemunho, nós recebemos um carioca lá na igreja, irmão. 1,90 m de altura, Miguel Ferreira. Transferido do Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho lá de Campo Grande. E ele se converteu lá em Campo Grande. E aí, ele foi parar lá no meu PGM, irmãos, lá no meu pequeno grupo. E o Miguel, em Campo Grande, no verão, irmãos, a temperatura à tarde, assim, é 35, 36, 37. Esse ano já fez 39,5. E o Miguel ia, desde no nosso PGM de terno. Todo mundo de bermuda, chinelão, e o Miguel Ferreira, aquele sotaque, né? Aquele sotaque carioca, de terno. Miguel, não precisa vir de terno. Irmão, é o meu prazer vir de terno aqui para a igreja, para o PGM. Miguel, mas você vai morrer assado, Miguel, com esse calor. Não, mas lá no Rio de Janeiro, os meus irmãos iam para a igreja de terno, então eu tenho que vir de... Não precisa, Miguel. Estava lá reunião do PGM, meu irmão, todo mundo cantando, louvando a Deus, aquele calor, derretendo o Miguel de terno. Ficou muito tempo andando de terno no PGM. E o Miguel, como ele trabalhava no Ministério do Trabalho, tinha contato com muitas empresas, começou a arranjar emprego para todo mundo na igreja. Todo mundo estava desempregado, procura o Miguel. Miguel era o cara. Logo, meu irmão, o cara do terno era o cara mais conhecido da igreja. Tá precisando de emprego? Procura o Miguel. E aí tinha uma irmãzinha lá no PGM, Miguel, preciso trabalhar. O que você faz, irmã?
não sei, nunca fiz nada na vida. Você tem estudo? Não tenho. Então, ficou difícil. Aí o Miguel marcava uma entrevista para ela, chegava lá, não estava qualificada, ia para outra entrevista, não passava, e assim a gente começou a ficar preocupado, porque o Miguel, está difícil arranjar emprego para essa irmã, olha o negócio, está difícil, vou morar. E ele ficava ligando para ela, faz entrevista em tal lugar, vai em tal lugar amanhã, vai em tal lugar amanhã. Aí um dia, o marido atende a ligação, fala assim, você que é o Miguel Ferreira? Fica ligando para minha mulher todo dia? Eu vou acabar com tua raça. Miguel é um morenão, irmãos. Chegou no PGM, estava mais pálido que eu. Fala, Miguel, o que aconteceu? O marido dela quer acabar comigo. Já pensou, meu irmão? Ser líder no PGM. E aí alguém do seu PGM que chega lá e fala assim, rapaz, estou sendo ameaçado de morte. E o marido dela, a irmã lá no PGM junto, irmão. Você imagina que situação? Meu líder em treinamento, William Carrilho, meu xará, que hoje ele é missionário da Junta Missões Mundiais, ele levantou a mão e falou assim, irmãos, vamos fazer uma reunião de oração só pelo Miguel. A nossa reunião do PGM, se não me engano, era um sábado. E ele pegou um dia da semana lá e falou assim, tal dia, acho que era terça ou quarta-feira, aqui em casa vai ter reunião de oração pelo Miguel. Aí o irmãozinho levantou a mão e falou assim, e eu vou jejuar por ele na segunda. E o outro, eu vou jejuar na terça, quarta, quinta. Irmão, todo dia da semana tinha alguém jejuando 24 horas pelo Miguel. Chegando no outro sábado, e aí Miguel? Ele me ligou de novo, quer acabar comigo. Passado algum tempo, meu irmão, na hora do testemunho lá no pequeno grupo, e aí Miguel? Aí Miguel estava um sorrisão. Fala, Miguel. Rapaz, o marido dela me ligou, chorando, e me pediu perdão. E falou assim, onde que é a tua igreja? Eu quero lá aceitar esse Jesus que você está pregando aí para minha esposa. Vale a pena orar, meu irmão. Quando um PGM, uma família, um casal começa a aclamar o Senhor, coisas sobrenaturais começam a acontecer. E aquele marido daquela mulher abraçou o Miguel, pediu perdão para ele, foi para uns cultos. Hoje, meu irmão, ele é um homem de Deus batizado que serve ao Senhor Jesus, resultado da oração de um PGM. Querido, interceda, clama a mim, responder-te-ei. Irmão, cadê os guerreiros de oração dessa igreja? O Senhor, meu irmão, Ele vai passar uma revista aqui nessa igreja, nessa manhã, levantando aqueles que vão se posicionar como homens e mulheres de Deus, de oração, de intercessão, de guerra espiritual. Ele está te escolhendo nessa manhã, porque Ele quer levantar um exército. Essa cidade, meu irmão, vai ser alcançada pelo Senhor Jesus. É verdade, você vai ter que evangelizar, vai ter que discipular, mas a maior vitória que nós vamos alcançar, meu irmão, de joelhos. Esse é o segundo I. O terceiro I que nós encontramos no texto, meu irmão, o terceiro I é o I da insistência. A partir do versículo 5. Então lhes disse, suponho que um de vocês tem um amigo. Olha que amigo legal, irmãos. Olha, se você tiver um amigo como esse, fica só para você, não me apresente ele. E ele disse, suponho que você tem um amigo e que ele recorra a você, recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Você pensou, meu irmão, você está dormindo. Aí chega lá. Paulinho, o que você quer, Paulinho? Me dá 3 pães aí, rapaz. Não quer amigo da onça, Paulinho? Você não pode fazer isso com o Júlio, não, rapaz. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Mas nem dá para levar no McDonald's naquela época, né, meu irmão? Porque não tinha McDonald's 24 horas, então ele tinha que dar um jeito. E o que tiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados comigo, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da... O que é isso, irmão? Importunação. Insistência. Importunação. O que Deus está dizendo para nós? O que Deus está dizendo para você, meu irmão? O que Ele está dizendo? Me importuna que eu gosto. Eu não gosto de ser importunado, ninguém gosta, irmão, não é verdade? Mas Deus está dizendo, se for através da oração, me importuna. Dá para fazer uma música aí, né, Everton?
me importuna. Me importuna que eu gosto. Deus está dizendo, olha, me importuna, insista. Olha lá o texto. E se levantará, ele dará tudo o que precisar. Por isso eu lhe digo, olha o versículo 6, peçam, e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Não desista, meu irmão. Talvez situações na vida que você está orando e você está quase desistindo. Não desista. Não pare. Deus não desistiu de você. Deus não quer que você pare de orar. Que você clame a Ele. Meu irmão, você deve orar até receber a resposta. Eu criei minha filha, meu querido, desde a infância, desde o nascimento, dentro da igreja. Dentro. EBD, Kings Kids, Jesus Transforma, tudo que você possa imaginar, aula de música, irmão, tudo, teatro dentro da igreja. Pai, quero no retiro, vamos no retiro. Pai, eu estou precisando lá no outro PGM, vamos lá no outro PGM. É lá do outro lado da cidade, eu vou na vigília, eu te levo na vigília. Mas termina tarde, não tem problema, minha filha. Investi. Só que ela chegou na faculdade, 17 para 18 anos, Universidade Federal, meu irmão, virou a cabeça da menina. Um dia ela chega para mim e fala assim, pai, a partir de hoje eu não vou mais à igreja. Eu não creio mais nesse seu Jesus. Eu tive 2 grandes facadas na vida. A morte do meu pai e essa da minha filha. Irmão, eu pregava na igreja, olhava assim, cadê minha filha? Pessoas vinham aceitando o Senhor Jesus com a pregação que eu fazia. Mas a minha filha dentro de casa, afastada. Deus me deu esse texto. E eu falei, eu não vou perder a minha filha para o inferno. Eu não criei uma filha para Satanás. Irmão, eu dei um jeito de sumir com a chave do quarto dela, ela tem um sono pesado. Enquanto ela dormia, meu irmão, você já viu uma oração em silêncio, gritando. Ela estava lá dormindo, meu irmão. Eu colocava a mão na cabeça dela, sem ela saber, e eu... E ela dava uma virada, eu via para o lado de cada cama e... Senhor, faz a obra, faz. E ficava lá, meu irmão, ficava orando, intercedendo, jejuando, desespero. Aí chegou um sábado, eu estava sentado com a minha esposa no sofá da sala. Ela falou assim, deixa eu sentar no meio de vocês dois. Deu um jeito, se afastou, a gente sentou no meio. Ela falou assim, pai, a partir de amanhã eu estou voltando para a igreja, estou voltando para Jesus. Jesus é o meu Senhor e eu quero andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, meu irmão. Uau! Querido, não desista de orar pelos seus filhos. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Papai, levanta um clamor. O Senhor nessa noite, nessa manhã está dando uma graça sobrenatural sobre essa igreja. De insistência, de perseverança na vida de oração. Não desista. Enquanto o Senhor não fazer a obra, você vai estar clamando ao Senhor. Só para a gente terminar. Toda oração tem 4 respostas, sabia disso? O sim. Quem que é solteiro aí? Solteiro. Levanta a mão solteirada aí. Cadê os solteiros? Não tem nenhum solteiro aqui, irmãos? Por que solteiro levanta a mão assim, igual o jacaré, irmãos? Levanta a mão bem alto aí, vai, solteiro. Aí, agora sim eu vi os solteiros, ó. A esperança para vocês, irmãos. Orem. Espera no Senhor. Porque na hora certa vai vir a mulher. Aí o sim de Deus é maravilhoso, né? O sim de Deus é o céu, né? Eu quero a Joana, é Joana mesmo. Uau! Maravilha. O sim. Mas nem sempre é o sim, meu irmão. Às vezes tem o aguarde. Espera aí, pastor Alberto. Não está na hora ainda não. Senhor,
Senhor, aguarda, pastor Alberto, vai chegar, pastor Alberto, calma com o coração, esperei pacientemente no Senhor, aguarda. É difícil aguardar, irmãos. Eu não sei o que é o mais difícil, o não ou o aguarde. E tem o não. Ei, sabe o que eu aprendi com o não? Quando Deus diz não, é o maior sim da nossa vida. Quando Deus fala assim, não é com Joana, meu filho não é com ela. Ah, Senhor, mas Joana é tão bonita, Senhor. Ei, eu estou te livrando da Joana. Joana vai te dar trabalho. Tá bom, Senhor. Meu irmão, quando Deus diz não, glorifica. Meu irmão, faz festa. Porque o maior sim que você precisa está atrás do não de Deus. Quando Deus diz não, glorifica, meu irmão. Fica chateado não, porque quando Deus fecha uma porta, é porque tem uma porta muito melhor para você. Tenho aprendido isso na vida. Quando Deus diz não, eu falei, ih, meu irmão, agora vem bênção. Ah, Deus disse não, se prepara porque o negócio vai ser muito maior. E também tem a oração impedida. O pessoal do futebol sabe o que é o impedimento, né? Quando o cara está depois do último zagueiro lá e o bandeirinha, né? Pedido. Ah, falando está isso. No Velho Testamento nós temos alguns versículos, mas em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Pedro fala exatamente, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, não é isso? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o meu pecado, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu trato, meu irmão, o meu marido, aquilo pode levar a um impedimento da minha oração, céu de bronze fechado. O que eu preciso fazer? Me arrepender, pedir perdão, restaurar o relacionamento e o céu se abre novamente. Então há 4 tipos de respostas. O sim, o aguarde, o não, que é uma bênção, e peça perdão, se restaure. E qual que é o melhor pedido, irmão? Você já imaginou, já parou para pensar qual que é o melhor pedido? Por exemplo, você está orando por alguém, para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pastor. Quem que é o melhor pedido? Hã? Na oração, Jesus ensina. Versículo 11. Olha como Jesus termina. Versículo 11. Olha que Jesus termina. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora, o versículo 13 é o melhor pedido. Observe no texto, meu irmão. Se você não está com a sua Bíblia aberta, acesse aí a sua Bíblia, grife aí na sua Bíblia. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Jesus ensina o melhor pedido. Olha o que diz o texto. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o quê, irmãos? Dará o quê? Dará o quê? O Espírito Santo. A quem? Qual que é o melhor pedido? Qual que é o melhor pedido? É um carro? O melhor pedido é uma casa? O melhor pedido é o quê, meu irmão? Jesus está nos ensinando que o melhor pedido é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. E quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, não precisa de nada. Porque quando o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Qual que é o melhor pedido? Fala para o seu irmão aí. Irmão, fala para ele assim, todo carinho. Ensina ele agora aí. Fala aí, meu irmão, para ele. Qual que é o melhor pedido? Quem que é o melhor pedido, irmão? O Espírito Santo. Feche teus olhos. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem fazendo um convite para você. Escorrega. Agora. Você pode ir no seu lugar. Se escorregar. Começar aqui, meu irmão. No templo. Eu sei que algumas pessoas têm limitação do joelho, da coluna. Fica tranquilo. Mas eu quero que a partir dessa manhã você crie o hábito
de todo dia escorregar. Aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esse culto vai terminar, meu irmão, daqui a pouquinho. E eu quero te ensinar, nessa manhã, você começar a escorregar. Escorrega. Escorrega. Escorrega na presença do Senhor. O que te impede? Uma limitação física? Ou a dureza do teu coração? A frieza do teu coração? E não adianta só, meu irmão, dobrar os nossos joelhos. Se o nosso coração não se dobra, vira religiosidade. Eu quero te ensinar, meu irmão, nessa manhã, que você deve dobrar os seus joelhos, mas principalmente dobrar o teu coração. Esse é o teu lugar. Você foi feito para isso, para estar aos pés do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esse é o nosso lugar mais alto que nós vamos chegar no nosso dia. Aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, papai. Que nessa manhã o Senhor mude a nossa vida de oração. Nós queremos aprender, ó Pai, em nome de Jesus, o caminho da intimidade. Ah, papai. O caminho da intercessão, da insistência. O caminho de entender, papai, que o melhor pedido é ter o Senhor mesmo. Ter o teu Santo Espírito em nós. Teu Santo Espírito dirigindo a nossa vida, controlando a nossa caminhada, dirigindo os nossos passos, nos mostrando o caminho a seguir. Por isso nessa manhã Deus muda a nossa vida de oração. Porque quando a nossa vida de oração mudar, vai mudar o nosso casamento, vai mudar a nossa família, vai mudar os nossos relacionamentos, vai mudar a igreja. Recife será mudado quando o povo do Senhor se dobrar diante da tua presença. Faz algo poderoso, papai. Pai, eu quero fazer uma oração ousada nessa manhã. Que nenhum irmão, irmã que entrou aqui nessa manhã continue do jeito que está com a sua vida de oração. Há pessoas que entraram aqui, Pai, que não oram mais e vão começar a orar. Há pessoas que entraram aqui que oram bem pouquinho, mas vão começar a orar um pouquinho mais. E há pessoas que entraram aqui que oram às vezes e agora vai começar a orar com regularidade. E há pessoas aqui que oram Deus profundamente, mas agora eles vão começar a orar mais profundo ainda. Há pessoas que entraram aqui, Deus, que a oração dele é só pedir, e talvez eles vão começar agora a conversar com Deus. Há pessoas que entraram aqui que só conversam com Deus, e agora estou entendendo nessa manhã que oração é estar com Deus. Derrama uma graça especial sobre essa igreja, papai, uma unção sobrenatural de intimidade. Que seja uma igreja íntima, assim com o Espírito Santo. Que cada membro, cada discípulo dessa igreja seja um homem de oração, uma mulher de oração. Que a oração volte lá para dentro da casa. Que a oração volte lá para dentro do casamento. Que o marido volte a orar pela esposa. Que a esposa volte a orar pelo marido. Que o pai chame o filho para orar. Que o filho chame o pai para orar. Que as decisões sejam tomadas em oração. Quando alguém estiver doente, a família vai levantar em oração. Quando passar alguma luta, alguma dificuldade, vamos clamar ao Senhor. O Senhor vai nos dar a vitória. Ah, papai, faz algo novo, sobrenatural. Que a partir desses 53 anos dessa igreja, um renovo de oração tome conta dela, em nome de Jesus. Amém.